Bom dia nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React nesse sabadão aí, 17 de agosto de 2024. Estou trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo. Galera, preparei para vocês uma série de cortes aqui, primeiro aí da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Também tem o Vene Casagrande aí trazendo infobomba aí do mercado da bola do Mengão. Vamos aqui para mais um vídeo aqui, deixa aquele like e se inscrevam. Pênaltis, a notícia para o Flamengo pode ser boa pelos números, pelo histórico, né, André? Mas para esse jogo se falava muito ao longo de toda a semana, enfim, até quando sai mesmo esse sorteio, né? Que o Flamengo precisaria fazer um placar quanto mais elástico, melhor aqui no Brasil, para chegar lá e aí ter também a altitude, que sempre muito discutida, mas já chegar mais tranquilo. Esse segundo gol no fim do jogo é algo, acho que é se comemorar demais, porque ajuda muito nessa vantagem. Mas é suficiente esse 2-0? Sem dúvida, o segundo gol faz muita diferença, Gláucia. Não sei se é suficiente ou não dá para dizer, né? É claro que se o Flamengo tivesse feito uma diferença maior, a nossa impressão agora seria de uma possibilidade igualmente maior de classificação, mais preocupação para o Bolívar em termos de problemas a serem resolvidos na partida de volta em casa, mesmo com a altitude, o estádio, a atmosfera, o ambiente e o torcedor a seu favor. Mas que revolta? Não teve revolta. Antes de mais nada, comigo? Eu tô dando uma moral. Botei as tuas indicações. Tô falando animado em e nenhum você tá momento assim eu falei aqui que o Flamengo iria vencer por 3-0. Poderia ter vencido por 5, velho. É isso. Exatamente. O Flamengo jogou bem. Óbvio. Eu vou ser bem sincero, eu esperava um placar mais elástico. Acho que o Flamengo deveria fazer um placar mais elástico. Não pensando apenas no jogo da volta, repito, pensando no final de semana, no jogo contra o Botafogo. 2-0 é um placar que dá pra dizer que o Flamengo com certeza vai se classificar? Claro que não, tá em aberto ainda, mas é um placar extremamente confortável para o Flamengo viajar lá para Bolívia e para pensar numa classificação. O suficiente para encontrar o Botafogo com um time força não, total? Esse é o grande problema. O 2-0 não dá tranquilidade para o Tite no final de semana. Eu acho que tem que priorizar o jogo da volta, na altitude, quinta-feira que vem, diante do Bolívia, porque estamos falando da Libertadores. Então, por conta disso, eu acho que o Flamengo tem que poupar, sim, diante do Botafogo. Até porque, se a gente for analisar o cenário do Tite, inclusive, em nenhum momento o Tite foi retranqueiro. Isso também me pegou de surpresa, que eu esperava um Tite mais pragmático, digamos assim, não retranqueiro, que eu acho que o Tite ele não é retranqueiro, é um futebol mais pragmático. A todo momento ele buscou o ataque. Só que ele teve problemas físicos durante o jogo. Ele perdeu o Pedro, ele não tinha o Everton Cebolinha, o Gabigol entrou extremamente mal, isso não é culpa do Tite. E eu acho até que o Tite fez certo em colocar o Gabigol primeiramente e não ter colocado o Carlinhos, mesmo entendendo que o Carlinhos tem o mesmo estilo de jogo do Pedro, só que estamos falando de um Gabigol que tem um salário astronômico, é ele que tem que chamar a responsabilidade. E ele entrou muito mal. O Gabigol, que sempre pediu minutagem, ele teve 50 minutos em campo. E durante esses 50 minutos, ele mostrou por que ele não tem nenhuma chance de ser titular atualmente no time do Flamengo e por que o Flamengo também não aceita o que ele pede na renovação de contrato. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, não soube aproveitar as oportunidades que acabou criando. A verdade é essa, poderia ter feito um placar mais elástico para ficar mais tranquilo, mas 2-0 é um bom placar se a gente levar em consideração que o Bolívar, embora seja um bom time, a maior força do Bolívar lá é a altitude. É isso. Eu acho que o Tite ele tem que pensar. Por exemplo, no jogo lá na altitude, na fase de grupos, o Tite mudou o esquema tático. Eu acho que foi a única vez que o Tite mudou o esquema tático dele. Ele entrou com 3 zagueiros, vocês vão se recordar. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Na ocasião, isso pegou muita gente surpresa. Mas faz sentido se você parar e analisar no estilo de jogo do Bolívar, que joga muito bola na área do adversário, que é o que eles vão fazer, óbvio, diante do Flamengo na próxima quinta-feira. Que é a pedra no sapato do Flamengo, né? Eu acho o seguinte, 2-0 não é pra ter revolta, pro torcedor ficar revoltado. Mas tem gente revoltada? Eu tô perguntando de coração. Teve gente criticando bastante
enfim, o jogo do Flamengo, a forma como o Flamengo jogou, eu acho que o Flamengo acabou fazendo um jogo justo. Sim. Ok, não foi um espetáculo, mas também não foi um jogo ruim. Foi meio termo. Conseguiu um placar 2-0, um placar confortável. Se eu tivesse que cravar, eu cravaria o Flamengo classificado. Mas não dá para dizer isso aqui, porque estamos falando de um 2-0. É um resultado perigoso. Exemplo, se durante os 15 minutos iniciais na quinta-feira o Bolívar abre o placar, eu não sei qual será a postura do Flamengo. Se vai sentir o golpe ou não. Estamos falando de altitude. Isso precisa ser levado em consideração. Ô, Lucas Pedrosa, achou que o Flamengo perdeu muitos gols? Eu ia falar exatamente isso, Fernando. O flamenguista chato, ele pode olhar que o Flamengo teve 19 finalizações e conseguiu fazer apenas 2 gols, que perdeu muitas oportunidades. Mas eu prefiro olhar pelo outro lado. Talvez o flamenguista mais otimista vai perceber que o Flamengo ontem produziu diversas oportunidades desde o primeiro minuto da partida. Eu acho que o Arrascaeta fez um jogo sensacional, ditou o ritmo, foi o craque que ele costuma ser. O Pedro, obviamente, é uma preocupação muito grande. Belas jogadas plásticas, exatamente, né? Jogou demais o Arrascaeta, o Pedro também foi muito importante. E o nome do jogo foi o Luiz Araújo, não só com o gol, mas também com a assistência para o Léo Pereira nesse escanteio. E repito, eu acho que é muito fácil você olhar e criticar que o Flamengo perdeu diversos gols, tinha que ter feito 3-4-0 e poderia ter feito, porque os lances que o Flamengo perdeu gols, para mim, são muito mais falta de sorte do que falta de competência. No primeiro tempo, principalmente, tiveram 2 lances que eu falei assim, não é possível que não foi gol. Não é possível, porque o Flamengo conseguiu produzir, conseguiu acionar o Gerson do lado direito, o Arrascaeta comandando, Pedro Luiz Araújo funcionaram muito bem, De La Cruz e Pulgar chegando, pisando na área no campo de ataque do adversário, a bola aérea do Flamengo também funcionou, passou alguns sustos, né, porque tiveram 2 bolas na trave do Bolívar, mas nada que apague a boa atuação que o Flamengo fez, um resultado para mim que poderia ter sido maior pelo que o Flamengo jogou, mas 2-0 está longe de ser uma tragédia, eu encaro como um bom jogo, o Flamengo fez seu dever de casa e tem totais condições, até pelo nível de equipe que tem, de conseguir, inclusive, fazer um bom resultado lá na altitude. E as lesões, hein, Vene Casagrande? Pois é. Que coisa, né? O Pedro sai com a mão na posterior. Depois o Gabigol com o mesmo movimento, né? Não é que coisa. Eu acho que o Flamengo precisa melhorar isso. Porque não é normal essa quantidade de lesões musculares. Será? Não é normal, Fernanda. Ainda mais se a gente normal, levar... sim. Não é normal. Para um time que eu joga... discordo. Vamos olhar quantos jogos o Flamengo fez esse ano e os outros times. O Gabigol tá jogando muito? Não, o Gabigol não. Pois é. O Pedro... sim. Se a gente for parar e analisar, beleza. Mas o Pedro vem sendo poupado também. Não, mas o Pedro joga praticamente joga o tempo tudo. inteiro. Tudo bem, beleza. Joga. O Cebolinha também estava jogando tudo. Não, mas o Cebolinha não tem como por conta... Mas aí tô falando não é das uma lesões. muscular. Não é um problema o Gerson muscular. também sentiu, né? Dores normais que me falaram. Mas normais. são dores de desgaste, cara. Não, dores... E são 2 jogadores que não foram O que me relataram sobre o Gerson todo jogador entra e sai com dor de um jogo. Normal. Isso é normal. Mas isso é atleta de alta performance, não é nem no só caso jogador do Pedro, de ele futebol. teve uma lesão muscular. O Gerson não teve uma lesão. Não é considerado lesão. Tudo bem. São dores E o musculares Gabigol? normal. Também. Lesão também? Eles Ou vão dores? ser reavaliados, obviamente, para ver a gravidade da lesão. Mas fica aí também a maturidade do Pedro, porque Verdade. a partir do momento que ele sente, ele pede para sair. Vou dar um exemplo. O Vinha, olha só, o Vinha ele foi operado ontem. Ele também teve uma fratura. Ele mesmo com uma fratura continuou em campo. Mesmo a comissão técnica pedindo para ele sair. Sim. Isso é um absurdo. Piora. É óbvio que piora. O cara ficou andando com uma fratura em campo. Ai, meu Deus, eu tô derrubando isso aqui toda hora. Mas, enfim, o Pedro teve a maturidade dele. Eu não acho normal. E outra, talvez o Flamengo esteja... entre aspas, pagando pelo fato do Tite ter priorizado a Copa do Brasil. Porque se ele tivesse feito um planejamento não priorizando a Copa do Brasil... eu estou dando a minha opinião. Eu acho forte a gente tentar entender a questão de lesão E o pela Tite, prioridade. ele fala uma coisa interessante Olha só, ontem na eu não coletiva. estou culpando. Eu só não acho normal. Perfeito. Normal não é. Assim como não é normal no Fluminense, que eu critiquei recentemente, o excesso de lesões musculares, normal eu não vou considerar. A partir do momento que alguns jogadores são poupados em determinados jogos, eles não estão jogando todos os jogos. Sim. Eles são poupados. Mas o calendário é cruel, Vene. Assim. Vene, o Tite cita uma frase ontem, na coletiva, que pra mim aquilo ali deixou claro. Ele falou, eu não poupo o jogador. Eu não tiro o jogador de jogo. Quem tira jogador de jogo é o departamento médico. É ele que avalia, que faz a fisiologia, que faz o determinado momento ali da lesão, se vai estourar, se não vai estourar. Tudo bem, o Gerson saiu sentindo dores. Mas será que não era um princípio de lesão? Se ele tivesse continuado um pouquinho mais, se ele continuasse se esforçando dessa forma, será que não pode se agravar e virar uma lesão? O calendário do futebol brasileiro no caso do Gerson, são terrível. dores no tornozelo, não é muscular. É terrível. Mas ele botou a mão na coxa ontem no jogo. São dores...
Ele botou a O que mão me na relataram coxa. são dores no tornozelo. Ele tava com a mão na coxa ontem no jogo. Então, assim, o calendário é terrível, cara. O Eu não Tite tô tá... dizendo que o jogador Terrível nunca vai ter mesmo. lesão. É Palavra terrível. essa. O Tite tá correto, Terrível. cara. Ele tá correto. E Infelizmente, aí você ele tá vê, correto. Não, ele tá Palmeiras. correto. Mas quando ele era treinador da seleção durante 8 anos, ele nunca reclamou Tudo do bem, calendário. a gente pode Não falar... tinha como reclamar, ele jogava Não, com a seleção. Aí agora ele vai reclamar a todo Porque ele momento. tá vivendo, olha só, Vedê. Vedê, A gente olha tá só. vivendo o calendário. Gente, olha só, o Na seleção calendário tu tá não aí vive, há muito é a tempo. seleção, pô. Não adianta todo jogo ele ficar reclamando de calendário. O calendário tá aí. Eu acho Alguém que tem que adianta fazer o sim. barulho, Alguém Vedê. tem que fazer o barulho. Não. Eu também Alguém acho. tem que fazer o barulho, O calendário Não está adianta aí. ser só... Tem. Todo mundo Tu tem viu que o que falar. ele falou? Cara, é muito forte o que ele falou. Eu gostaria de fazer um grande trabalho no Flamengo, mas a cada dia que eu passo aqui, parece que o meu tempo diminui. Porque eu não vou aguentar continuar treinando um time que joga o tempo inteiro. Pois é, que cara. joga olha, toda hora. E se a gente for olhar, agora ainda só sobrou o Flamengo nesse nível. Exatamente. Porque a gente ainda tinha o Palmeiras, o São Paulo também tá em São Paulo três também. O São Paulo também. competições. Aí tinha o Palmeiras, o São Paulo, o Botafogo, o Flamengo. O São Times Paulo que é um brigam bom por exemplo. todas as O competições. São Paulo não tá tendo essa quantidade de lesões musculares. É um bom exemplo. Eu não sei falar. Eu porque também Não, eu acho eu- muito delicado eu a gente falo. apontar o dedo pra Eu lesão. não tô apontando Porque o dedo. além da individualidade porque- biológica, é porque você me o ser perguntou, humano. é normal? Não, eu não sei. acho normal. Normal não é. Eu não tô dizendo Eu- que não vai ter lesões. Claro que vai ter lesões. Vai. Mas normal, a quantidade de lesões musculares não é normal. Eu não acho anormal. Eu Não. também não acho normal. O não. Cebolinha, por exemplo, é um bom exemplo que você citou. O Pedro- Três lesões musculares em 7 meses O não é Pedro normal. sentir é o normal. Pela quantidade de jogos Poxa, que ele tem na temporada. quantos jogos esse menino fez nesse ano? Dá pra ver aqui E rapidamente. hoje eles olham, eu falei, eles olham muito a minutagem, né? Quantos minutos, quantos 1000 minutos ele já jogou na temporada. Eu acho que foi o Júnior Santos. Apura pra mim aí, por favor, pessoal. Eu acho que o Júnior passou de 3.000 minutos na temporada. Cara, o corpo não aguenta, porque assim, eles não jogam só 90 minutos. Pedro, Eles treinam. 42 jogos, 3.295 Olha minutos. isso. É muito absurdo. Mas eu não tô coisa. dizendo... eu não- Ô, Pedrosa, isso é de jogo. Vocês- Quantas rodadas Fora o do Então brasileiro... pega o Gabigol. treinamento. Não, olha só. Então eu vamos acho que pegar o Gabi- Gabigol. eu Mas acho- aí é individualidade biológica. Não. Você não pode Não é culpar questão o de clube por uma minutar. lesão. Eu Não, não tô culpando. É isso que vocês Deixa não eu estão usar outra entendendo, palavra. cara. Peraí, Eu não deixa tô eu parar, culpando. porque você Vocês não estão tá botando culpando. palavra na minha boca. Calma, Veneza. Eu acho que sei você tá levantando uma questão Isso, que não é levantando uma culpa do questão. Flamengo, é Mas culpa eu não do tô futebol dizendo que é brasileiro. culpa do Flamengo. Eu acho que tem que minimizar. Mas como? O Pedro... Ué, aí, eles são pagos pra isso. Eu sou Mas eles jornalista, eu não tentam, trabalho. com certeza, Veneza. Veneza. Não, mas a pergunta é normal? É multidisciplinar. O que Venê, acontece... infelizmente, com o calendário do futebol brasileiro, é normal. É normal. Não, também eu acho. não acho O Vasco normal. joga Eu não duas vou achar competições. normal. O Eu Vasco não vou joga achar duas normal. competições e tem um monte de lesão o tempo inteiro. Normal não é. Notícia aí desse sabadão, galera. Flamengo aí, segundo a apuração aí do Bola VIP, Alex Telles, zagueiro que atualmente está no futebol da Arábia Saudita, estaria no radar do Flamengo. Com isso, a negociação deve avançar. Marcos Braz teria o sinal verde aí para contratar lateral esquerdo, né? O Flamengo agora só tem um lateral esquerdo aí, com a lesão de vir aí no elenco. Agora só tem Ayrton Lucas. O Mengão aí pensa em se reforçar, né? Parceiro de CR7 no Brasileirão, aos 31 anos de idade. É uma idade aí razoavelmente aí, né? Não muito velho, também não é novo já. Já tem muita experiência no futebol europeu aí, tava na parceiro de Cristiano Ronaldo. Aos 31 anos, o brasileiro chegou ao clube da Arábia Saudita na última temporada. Desde então, foram 40 jogos disputados, com 3 gols marcados e 6 assistências concedidas. Por outro lado, ele tem um contrato até junho de 2025 e também estaria na mira de outros clubes. Revelado pelo Juventus, o defensor é conhecido do técnico Tite. Em resumo, o atual técnico-treinador do Flamengo aí convocou o jogador para a seleção brasileira, inclusive aí para a Copa do Mundo em 2022 no Catar. Ainda de acordo com o Bola VIP, Marcos Braz recebeu o aval aí de Rodolfo Landim para contratar 4 atletas imediatamente. Isso porque o Flamengo já perdeu algumas peças, né? A gente sabe aí. Lateral esquerdo, Vinha perdeu o atacante, Cebolinha só deve atuar aí na próxima temporada. Então o Mengão tem que agir rápido aí no mercado da bola, tem que trazer reforços. Então Marcos Braz aí vai viajar para a Europa, mais de Pérez aí, o Flamengo teria aí já um aval, já teria um ok do atleta. Telles só deve conversar aí com a Arábia Saudita aí para chegar
um acordo, né? Visto que o atleta tem contrato até julho de 2025. Aí o Flamengo teria que conversar aí para ver se consegue adiantar, né? Ele já poderia vir em setembro, né? A janela de transferência no futebol brasileiro fecha em setembro. Se eu não me engano, também da Arábia Saudita também deve fechar, né? Então o Flamengo tem que contratar urgentemente aí esse atleta. É um bom jogador. Cara que já fez passagem pela seleção brasileira, né? Tem 31 anos de idade, ainda não é um jogador muito velho, tem muita experiência do futebol europeu. Então o Flamengo tem que agir rápido no mercado e contratar, velho, porque agora tem Brasileirão aí, domingo já tem jogo do Brasileirão contra o Botafogo, o clássico. O Flamengo deve ir com o time praticamente reserva. Quinta-feira já tem aí Libertadores novamente aí fora de casa, a partida mais importante aí do ano para o Mengão. Vai jogar na, 3.600 metros de altitudes aí. É para matar qualquer um aí. Então o Flamengo tem que contratar e tem que estar preparado aí para o restante da temporada.